Olá, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo, desta vez para falar de forma breve sobre as representações gráficas em R e RStudio. Vamos voltar ao RStudio e para começar, como vai sendo hábito nos últimos vídeos, vamos correr este comando para limpar o environment. O objetivo é iniciar uma sessão sem qualquer objeto aqui no environment. Os quatro gráficos que vamos construir são o gráfico de barras, o histograma, o boxplot ou caixa de bigodes e também o diagrama de expressão ou scatterplot. Para aqueles que quiserem aprofundar estes temas, podem sempre consultar o meu livro. A construção deste tipo de gráficos é apresentada nos capítulos 1 e 2 do livro Estatística com R, Aprenda Fazendo. Portanto, que podem adquirir através do meu site, cujo endereço vos aparece aqui e que também será introduzido na referência do vídeo. Portanto, vamos então dar início a esta sessão criando uma sequência de 1000 números aleatórios a partir da distribuição uniforme. Os valores que vamos obter ou que vamos gerar aleatoriamente variam de 1 até 10 e a função que vamos utilizar é a runif, R de random, unif de uniforme. Mais adiante irei preparar um vídeo sobre as distribuições teóricas e falarei com mais detalhe desta e de outras funções. Vamos então correr a linha 4. Imediatamente o R cria esta variável x com 1000 números a variar de 1 até 10. Portanto, nesta sessão vamos criar 4 gráficos. O gráfico de barras, a caixa de bigodes ou boxplot em inglês, o histograma e também o diagrama de expressão ou scatterplot. Para construir o gráfico de barras, vamos começar por construir uma tabela de frequências através da função table. Corremos a linha, portanto, o objeto aparece aqui e para visualizar o conteúdo corremos a linha 7. Para construir então o gráfico de barras, vamos recorrer à função barplot. Quais são os argumentos desta função? Vamos primeiro correr para depois ser mais fácil visualizar o resultado desta linha de comando. Primeiro temos que introduzir a tabela de frequências que criámos previamente. Em main introduzimos o título que pretendemos para o gráfico. Em ylab e xlab introduzimos nomes ou designações para o eixo dos y e para o eixo dos x, respectivamente. O argumento call permite-nos introduzir a cor para as barras. Neste caso, escolhi o verde. No argumento ylim, podemos estabelecer os limites para o eixo dos y. Neste caso, mínimo 0 e máximo 200. Portanto, como podemos observar, através de um gráfico de barras, conseguimos visualizar qual é o número ou números que têm a maior frequência. Neste caso, são os números 2, 3, 4 e também o 9, como podem observar. Aliás, o 9 é o que tem a maior frequência. Se repararem, também aqui está o conteúdo da tabela. Na primeira linha temos os números, de 1 até 10, e na segunda linha a frequência absoluta respectiva. E como podem observar, o 9 é o valor que tem a maior frequência. Para construir os outros dois gráficos, nomeadamente a caixa de bigodes, o boxplot e o histograma, vamos também gerar uma nova sequência de 1000 números aleatórios, mas agora a partir de uma distribuição normal, com média 10 e de padrão 2. A função que vamos utilizar é a rnorm e a variável que vamos criar é a nte1. Correndo, podem observar novamente a quantidade, de 1 até 1000. E para construir a caixa de bigodes, ou boxplot, vamos utilizar a função boxplot. Os argumentos para já é o nome da variável que contém os dados a partir dos quais se pretende construir o gráfico e depois decidimos se queremos apresentar o gráfico na horizontal ou na vertical. Se optarmos por true neste argumento, o gráfico será apresentado na horizontal. Se optarmos por false, o gráfico será apresentado na vertical. Como podem observar, portanto, o de cima resulta num gráfico na horizontal e o de baixo na vertical. Para construir o histograma, vamos recorrer à função hist e o histograma pode ser apresentado de duas formas. Com as frequências absolutas em ordenada,
se este argumento for true, ou então, em vez das frequências absolutas, introduzir a densidade associada a cada uma das classes de valores que temos no eixo da abscissa. Portanto, no primeiro caso, aparecem as frequências absolutas em ordenada e no segundo caso, aparecem as densidades associadas a cada classe de valores que aparecem aqui na abscissa. De seguida, vamos criar uma nova variável, NTE3, que resulta do produto entre a NTE1 que criamos na linha 13 e a NTE2 que criamos na linha 21. Vamos correr então a linha 22 e agora vamos explicar o significado deste comando. Quando olham aqui para a janela de gráficos, um só gráfico ocupa toda a janela. Se eventualmente quisermos apresentar mais do que um gráfico na janela, podemos dividi-la. Este comando permite isso. Por exemplo, tal como ele está, 1, 2, significa que vamos ter uma linha por duas colunas. Significa que vamos dividir ao meio a janela e se construirmos dois gráficos a seguir, um será apresentado na esquerda e o outro será apresentado do lado direito. Vamos então ver. Corremos o comando, o boxplot na horizontal aparece no lado esquerdo da janela e o boxplot na vertical aparece do lado direito. Se eventualmente quiséssemos fazer surgir no ecrã, por exemplo, 4 gráficos, em vez de 1, 2, escolheríamos 2, 2, ou seja, adaptando os números aqui, definimos qual é a partição que pretendemos para esta janela e definimos também o número de gráficos a apresentar de cada vez. Por fim, vamos construir o diagrama de dispersão. Para construir o diagrama de dispersão precisamos de duas variáveis, uma para o eixo do x e outra para o eixo dos y. Uma vez que pretendemos ocupar toda a janela com o diagrama de dispersão, vamos correr novamente o comando que referimos anteriormente, mas agora colocando 1, 1, o que significa que voltamos à situação inicial. Vamos construir então o diagrama de dispersão a partir da função plot. Aqui está ele. Como podem observar, o gráfico ocupou toda a janela, uma vez que optamos por 1, 1 no comando ou nesta função que vos aparece aqui na linha 29. E depois é possível introduzir linhas neste gráfico. A primeira que temos aqui é a linha que resulta do método dos mínimos quadrados ordinários, que passa por entre a nuvem de pontos do diagrama de dispersão. E depois também podemos introduzir uma linha horizontal através do argumento H, o que significa que o R vai introduzir uma linha horizontal no valor 10 e também podemos introduzir uma linha vertical através do argumento V, que neste caso vai ser 12. E pronto, acho que para começar bastou esta breve introdução no sentido de poderem ter uma ideia que tipo de gráficos e de que forma proceder para os poder construir. Vamos ficar por aqui. O objetivo era fazer uma breve apresentação sobre os gráficos no R e espero que tenham gostado. Muito obrigado.